Sabe, quando a gente pensa em alguém que joga videogame online, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Provavelmente alguém sozinho, talvez num quarto meio escuro, mas e se essa imagem estiver completamente errada? Vamos mergulhar nos mundos sociais super complexos que são construídos dentro dos jogos online. Pois é, a gente vai quebrar esse estereótipo do jogador isolado. O que acontece quando a gente olha bem de perto um dos maiores universos online do mundo? O que se descobre é que por trás de cada personagem, de cada castelo virtual, existe sempre uma pessoa, uma conexão humana real. Olha, a própria ideia de jogar com outras pessoas mudou da água para o vinho. Antigamente era chamar um amigo para ir em casa, jogar no mesmo sofá. Hoje é entrar num mundo digital gigantesco, persistente, com milhares de outras pessoas jogando ao mesmo tempo. E isso aconteceu principalmente por causa dos MMORPGs, esses mundos virtuais massivos. E essa mudança toda não foi por acaso, não. Ela foi pensada, foi projetada. Jogos como World of Warcraft, por exemplo, trouxeram mecânicas sociais tão fortes e imersivas que elas se tornaram a fundação para comunidades inteiramente novas. A base de tudo isso, a principal unidade social nesses jogos, é o que a gente chama de guilda. Pensa numa guilda como um clube virtual, um bairro ou até mesmo uma pequena empresa, onde os jogadores se juntam com um objetivo em comum. E o mais legal é que as guildas não são só grupos que se formam do nada. Elas são comunidades com uma intenção clara. Dá uma olhada nesse exemplo. É um post de recrutamento super organizado, procurando gente com os mesmos interesses e objetivos. É quase um anúncio de emprego, mas para embarcar numa grande aventura coletiva. E com essa organização toda surge uma diversidade impressionante. Assim como clubes no mundo real, tem guilda para tudo que é gosto. Tem grupos mais casuais, focados só na amizade e na diversão, tem equipes super competitivas e tem até grupos que são tipo um grupo de teatro, onde o foco é interpretar um personagem. Tem espaço para todo mundo. Ok, vamos seguir em frente para ver como isso tudo se aprofunda, porque essas guildas são muito mais do que um simples bate-papo. Muitas vezes, elas são verdadeiras microsociedades, com uma estrutura bem definida. Imagina só, para conseguir um objetivo super complexo, tipo derrotar um dragão que precisa de 40 pessoas agindo em perfeita sincronia, não dá para ser na base do caos, né? Então, os jogadores se organizam. E as estruturas que eles criam de forma espontânea são incrivelmente parecidas com as do nosso dia a dia. Dá uma olhada nisso aqui. É um organograma de empresa, clássico. Uma estrutura feita para ser eficiente, com uma linha de comando bem clara, do chefe até os vários departamentos. Grava bem essa estrutura. E essa semelhança, bom, não é coincidência nenhuma. Olha só o que um líder de guilda disse com todas as letras. Ele compara a guilda dele a uma empresa moderna, que precisa ser governada com sabedoria e calma. É o reconhecimento de que a organização é fundamental. Então, o ponto é o seguinte: uma guilda comum tem uma hierarquia bem clara, muito parecida com aquele organograma que a gente viu. Tem o líder da guilda lá no topo, que dá a direção, os oficiais, que são tipo os gerentes de cada área, e os membros, que são a alma do grupo, fazendo tudo acontecer. Cada um sabe o seu papel. E os bons líderes de guilda, eles são mestres da adaptação. Numa boa parte do tempo, eles usam um estilo mais democrático para ouvir todo mundo e construir um senso de comunidade. Mas, na hora do aperto, numa batalha difícil onde cada segundo conta, o estilo muda. Vira um comando direto, faça o que eu digo. É o que a situação pede para alcançar a vitória. Mas no fim das contas, toda essa organização, toda essa estratégia não é sobre pixels numa tela. É a base, a fundação sobre a qual se constroem conexões humanas de verdade. É aqui que a gente lembra, por trás de cada armadura, de cada avatar, tem uma pessoa. E esses laços que nascem no mundo virtual, eles transbordam para o mundo real com uma força incrível. Amizades de anos que levam a encontros na vida real. E em muitos casos isso evolui para namoro, casamento. A conexão é genuína. E talvez o exemplo mais poderoso disso tudo seja este aqui, um memorial permanente dentro do jogo. Só que ele não é para um herói da história do jogo, não. É uma homenagem a uma pessoa de verdade, um dos artistas que trabalhou no game e que faleceu. É um lugar onde milhares de jogadores do mundo todo foram prestar suas homenagens, apagando completamente a linha que separa o jogo da realidade. Isso só prova que as comunidades e os sentimentos são reais. Cerimônias dentro do jogo, como memoriais para jogadores que partiram, acontecem com a mesma emoção, com a mesma devoção das cerimônias do mundo real. A dor da perda, o conforto do ombro amigo,
Tudo isso é compartilhado e é absolutamente real. Então, vamos amarrar as pontas. A gente começou se perguntando se o jogador online vive isolado. E a resposta, depois de tudo isso, é um não bem grande, né? Esses mundos virtuais não são uma fuga da sociedade, eles são uma outra forma de sociedade. Lugares onde a colaboração cria estruturas complexas e onde as emoções e os relacionamentos são completamente autênticos. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se as comunidades são reais, as amizades são reais, as emoções são reais, o que de fato ainda é só virtual?